Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos. Bom dia. Aleluia, Jesus. Quero falar para vocês, irmãos, que eu tenho uma palavra hoje do coração de Deus, do trono da graça para você. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família. Quero dizer a você, se você está se sentindo fraco, a sua força está em Jesus. Sua força está em Deus, porque Ele é quem renova suas forças. Aleluia. Glória a Ti, meu Pai. Quero deixar uma passagem que se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Da palavra do Senhor diz que Pedro estava junto do portão, eles lhe disseram, e batia na porta, e uma jovem veio abrir a porta, e quando abriu a porta que viu, fechou a porta. Aí disse, Pedro está aí. Disseram, não é Pedro, é o fantasma dele, não é ele está preso. Então disseram, é o seu anjo, é o seu anjo. Não acreditaram que era Pedro que estava batendo na porta. O anjo tinha soltado Pedro, mas eles não acreditaram que era ele. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra. Então saindo seguia, sabendo que era real. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, seguia, sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Até para Pedro mesmo, quando o anjo tirou ele da prisão, ele achou que ali ele estava tendo uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou de Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao portigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, não tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para o outro lugar. Então, a palavra do Senhor aqui nos diz que Pedro estava preso. Herodes tinha mandado prender Pedro na cadeia. Estava preso e o anjo do Senhor veio e libertou Pedro. Irmãos, da mesma maneira, essa passagem nos faz ver como estão o povo que não tem Jesus, preso, acorrentado. A palavra do Senhor nos diz aqui, utilizemos esta maravilhosa libertação como figura da libertação de um pecador em cadeias por Jesus. O pecador, ele está em cadeias, nós temos que fazer as igrejas como esse povo, ficar em oração pelo pecador. A situação perigosa de Herodes. Herodes nos mostra a figura de Satanás. E Pedro, a figura do pecador no poder de Satanás. Então, Herodes, ele representa o inimigo que prende o povo, acorrenta o povo para que não venha aceitar Jesus,
não venha ser liberto. Muitas vezes as pessoas acham que está na presença do Senhor, está sem liberdade, está sem poder fazer o que quer. Mas presos estão no mundo, presos estão na mão de Satanás. A situação perigosa, acorrentado e vigiado. O cárcere guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Assim o pecador está acorrentado na mão do inimigo. Crentes fiéis na oração por aqueles escancerados. A igreja intercedeu na oração de fé. Este é o único caminho para libertar. A oração é o único caminho para libertar os que estão presos. Os que estão presos na mão do inimigo. O pecador despertando obedece imediatamente. Quando o Senhor liberta, quando nós oramos por aqueles que estão presos, que estão acorrentados na mão do inimigo, ele desperta e obedece imediatamente. As cadeias caem no momento da aceitação, da confiança, da salvação. Não olhe para os obstáculos, ele crê e dispõe-se. Quando aceita Jesus, que nós oramos, que o acorrentado ele é liberto, como assim foi liberto Pedro daquelas cadeias. Ele não olha para as dificuldades que vai passar, ele simplesmente aceita Jesus e segue o anjo sem medo por entre todos os guardas. Certeza bem-aventurada, todas as cadeias foram rompidas. Quando nós oramos, clamamos ao Senhor pela vida daqueles que estão acorrentados, para que o Senhor venha libertar. As correntes são rompidas. O encarcerado totalmente livre, o novo caminho da salvação, novo convertidos. Quando realmente aqueles que aceitam Jesus e se convertem, eles são libertos daquelas correntes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. A palavra do Senhor nos diz, né? Se você está perdido, irmão, se você está perdido, ele veio para libertar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão acorrentados na mão do inimigo. A palavra do Senhor nos diz, se você está triste, ele consola o seu coração. Se você está inseguro, Deus mostra o caminho. Aleluia, Jesus. Se você está fraco, Deus é a sua força. Se você está perdido, ele veio para salvar. Muitas vezes nós estamos fracos, sem forças, irmão, às vezes até mesmo para fazer a obra. Mas o Senhor diz em Isaías 40 que Deus dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. A palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor voarão alto como as águias. Caminharão e não se cansarão. Voarão e não se fadigará. Então a palavra do Senhor nos diz que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Voarão alto como as águias. Aleluia, Jesus. Isaías 40 que fala. Aleluia, Jesus. 40:31 que diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto, eles caem. Então, se você está sem força para orar, para buscar, peça ao Senhor que Ele dá. Que a palavra diz, né? Que o Senhor não se cansa. Não sabeis e não viste que o eterno Deus e o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar, nem se pode esquadrinhar os pensamentos de Deus. Ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não dorme. Aleluia! É bom saber, irmãos, que nós temos um Deus que toma conta de nós.
Enquanto nós dormimos, o Senhor está acordado, Ele com os seus anjos, cuidando de nós, cuidando da nossa família. Ele diz aqui no versículo 29, Isaías 40, 29, que Ele faz forte aquele que está cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam, caem. Os que estão apressados, aqueles que não têm paciência para esperar no Senhor, eles se exaustam e eles caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe com asas como as águias e corre e não se cansa, caminham e não se fadigam. Então a palavra do Senhor nos diz, né? Que o que espera do Senhor caminha e não se fadiga, voam alto. O Senhor quer que você voe alto, irmão. O Senhor quer que você voe acima das nuvens. O Senhor quer que você voe acima da tempestade. Porque quando se levanta a tempestade, a águia, ela voa acima da tempestade. E Deus quer que você faça isso, você voe alto, que você venha voar acima da tempestade. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que a oração nos dá paciência para esperar no Senhor, nos dá confiança que nós vamos esperar, que amanhã temos um dia melhor. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, meu Pai. Então, essas cadeias, irmãos, que se quebraram, ela representa de Pedro na cadeia, representa também as cadeias que estão prendendo aqueles que estão cativos na mão do inimigo, aqueles que não conhecem Jesus. Você acha que eles não querem conhecer? Quer. Eles querem, apenas eles estão acorrentados na mão de Satanás. E Satanás ainda coloca sentinelas para vigiar. Coloca os anjos dele para vigiar a vida da pessoa. Nós temos que saber que tudo que nós fizemos, tanto Deus está vendo como o inimigo. Ele acorrenta as pessoas, prende para que elas não aceitem Jesus como seu único Salvador. Para que elas fiquem ali presas, acorrentadas, sem poder se libertar. Só nós tendo pessoas para interceder, para orar, para que o anjo do Senhor venha para libertar aquela pessoa das correntes, como veio, né? E libertou Pedro ali, que estava acorrentado, e tinha sentinelas vigiando Pedro. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, meu Pai. Então, irmãos, se nós temos parentes, pessoas da nossa família, acorrentados, muitas vezes até conhece a palavra, mas não tem coragem de dizer, eu aceito Jesus. Porque na hora que abre a boca, irmão, anda lá, xalaminda lá, na hora que abre a boca para dizer, eu aceito Jesus Cristo, ali aquelas correntes caem, irmão. Porque o poder de Jesus é maior do que todas as correntes que prendem na mão de Satanás. Aleluia, Jesus.